Isto não foi apenas uma aterrissagem de emergência, mas o momento em que a lenda da medicina norueguesa ficou em silêncio. Naquela noite, uma forte tempestade rodava no Atlântico Sul e o avião com destino a Singapura foi forçado a desviar para São Paulo. Eu, Alexandre, intérprete médico, corri para o aeroporto de Guarulhos à meia-noite pensando que todos estariam irritados. Mas quando a porta da imigração se abriu, vi um brilho diferente em seus olhos. Por que um aeroporto que deveria estar caótico era tão limpo e organizado? Os funcionários falavam inglês fluente e estendiam cadeiras de rodas para os mais velhos antes que alguém pedisse. Eles eram 12 especialistas, médicos com idade média acima dos 65 anos, que acreditavam que o sistema nórdico era o padrão. A realidade os atingiu em cheio, em plena Avenida Paulista, quando o Dr. Mários levou a mão ao peito com dificuldade para respirar. Eu disquei 192 e a voz do outro lado disse: concisa, fique com ele. Estamos a caminho. E em poucos minutos eu entendi a única lição: o progresso não são palavras, mas um sistema que não deixa ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. Eu repeti a frase mentalmente, não para criar emoção, mas porque já tinha visto o outro lado do mundo muitas vezes nos meus 15 anos como intérprete médico. Meu nome é Alexandre Silva. A maioria das pessoas pensa que um intérprete apenas traduz idiomas, mas na emergência, o intérprete é a pessoa que deve traduzir o medo em compreensão e traduzir o sistema em confiança. Estudei e trabalhei com equipes estrangeiras na Europa, vi a força do sistema nórdico, que é organizado, rigoroso e orgulhoso da igualdade, mas também vi pequenas lacunas que faziam o paciente se sentir apenas como um número na fila. O telefonema naquela noite me pegou de surpresa. A voz da coordenação do ISL era rápida e concisa, como uma frase em uma ordem médica. Uma equipe de 12 metroédicos seniores desviou para São Paulo, urgentemente. Você precisa ir buscá-los agora. Olhei para o relógio e meu coração bateu levemente. Não por medo do trabalho, mas porque eu sabia que este grupo não era de passageiros comuns. Eles eram nomes que, se estivessem em uma conferência acadêmica, todos se levantariam para recebê-los. Eu já havia encontrado alguns deles em fóruns internacionais, mas esta noite era a primeira vez que eu precisava guiá-los em minha própria terra. E minha terra tem uma cultura que não gosta de dizer em voz alta que é boa. Nós apenas fazemos a pessoa à nossa frente se sentir confortável, sem que ela sinta que estamos tentando nos exibir. Esse é o Brasil do qual me sinto profundamente orgulhoso. O chefe da delegação era o doutor Henrique, 72 anos, um cirurgião cardíaco que passou 4 décadas em salas de cirurgia. Sua mão era firme como um relógio suíço e seu olhar afiado como alguém acostumado a tomar decisões em segundos. Ele não era de muitas palavras, mas cada uma tinha um peso que fazia a sala silenciar por si só. Outra pessoa respeitada era a doutora Ciede Solveig, ex-ministra da Saúde, que foi pediatra. Ela não olhava para o mundo com o olhar de uma política, ela olhava com o olhar de alguém que já embalou uma criança doente a noite toda. Ela tinha aquela polidez nórdica, refinada e cuidadosa com as palavras. Mas eu notei que, sob aquele refinamento, havia o cansaço de quem carregou um sistema nas costas por muito tempo. Mários, neurocirurgião, era o mais rígido da equipe. Lembro-me de ele ter me perguntado uma vez em um painel: os países asiáticos realmente conseguem lidar com emergências? Ele não era desrespeitoso, mas nunca tinha acreditado, pois sua vida se baseava em padrões mensuráveis por números, tempo e protocolos. Ele era o tipo de pessoa que ficava incomodado se algo não se encaixasse no formulário. Os outros 9 que vieram também não eram pessoas comuns. Havia um anestesiologista especialista em cuidados críticos, uma mulher que era chefe de enfermagem de emergência em Oslo, um homem na casa dos 60, especialista em doenças infecciosas e controle de infecção hospitalar, e um engenheiro de equipamentos médicos que cuidava de sistemas de monitoramento e redes de transmissão de dados. Este grupo não via o hospital como um prédio, mas como um sistema que precisava funcionar a cada segundo. O que eu percebi antes mesmo de tirá-los do aeroporto era que a atmosfera na equipe tinha um silêncio profissional.
Um silêncio que não era de calma, mas que escondia a avaliação de tudo. Era como se estivessem medindo a cidade inteira com instrumentos invisíveis. E eu também percebi outra coisa. O orgulho deles não estava na riqueza ou na fama, mas na crença de que um bom sistema deve garantir que os vulneráveis não sejam abandonados. Uma crença bonita e que eu respeitava. Mas esta noite eu fui enviado para cuidar deste grupo em um país que muitos ainda veem apenas como um destino turístico. Não me irritei com o mundo pensar assim, porque, às vezes, nós mesmos não contamos ao mundo que por trás do sorriso brasileiro existe uma disciplina silenciosa e uma consideração, jeito brasileiro de respeitar, que nos faz evitar ser um fardo uns para os outros. Essa é a raiz da ajuda que não precisa de anúncio. Eu os cumprimentei com um leve aceno, seguindo a cordialidade brasileira e me apresentei sem exagerar. Eu sou Alexandre, intérprete médico. Cuidarei de todos durante sua estadia em São Paulo. A doutora Solveig assentiu e deu um sorriso tênue, como alguém que começou a baixar a guarda. Já Henrique me olhou diretamente e perguntou em voz baixa: onde vamos ficar esta noite? Um lugar seguro e silencioso o suficiente. Aquela pergunta não era de alguém exigente, era a linguagem de quem sabia que a saúde da equipe dependia dos detalhes. Eu os guiei pela multidão, intencionalmente e sem apressar o passo, para que os mais velhos não se sentissem um problema. No caminho, uma funcionária se curvou ligeiramente e me perguntou silenciosamente com os olhos: alguém precisa de mais cadeiras de rodas? Isso é a essência do Brasil que não faz a outra pessoa sentir vergonha de aceitar ajuda. Eu vi o doutor Mários lançar um olhar para a cena por apenas um segundo, mas em seus olhos algo vacilou, como um instrumento de medição que de repente lê um valor diferente do esperado. Antes de entrarmos no carro para a cidade, ouvi um breve comentário do engenheiro de equipamentos médicos enquanto ele sussurrava para o colega: o fluxo de passageiros está muito bem feito. Parece que alguém desenhou todo o movimento. Eu não respondi. Apenas sorri porque eu sabia que o verdadeiro elogio de um profissional é aquele que não é intencional. Ninguém sabia que as surpresas daquela noite não terminariam no aeroporto, nem no carro ou no hotel. Elas nos levariam ao ponto mais claro do que significa sistema em poucas horas. E, quando isso acontecesse, suas antigas crenças não seriam destruídas por palavras, mas seriam transformadas pelo que os brasileiros fazem normalmente todos os dias. Fazer em silêncio, fazer rápido e fazer para garantir que a pessoa à frente sobreviva e sinta que não está sozinha. A frase ainda não tinha terminado de ecoar na minha mente quando o som da chuva lá fora pareceu responder imediatamente. O vento da noite de São Paulo não era frio, mas estranhamente pesado, como se a cidade estivesse prendendo a respiração, esperando por algo que ainda não havia chegado. Olhei para o céu sobre a pista de pouso pelo vidro do andar superior do saguão de funcionários e imaginei a imagem que recebi no relatório urgente. Uma enorme massa de nuvens escuras girando como se alguém estivesse torcendo toda a manta do Oceano Atlântico. Depois, ouvi os detalhes da tripulação e dos próprios médicos da delegação, porque quem está acostumado a ler sinais vitais não se esquece facilmente dos sinais de perigo no céu. Eles disseram que o voo estava tranquilo no início. Os motores faziam o mesmo som, as luzes da cabine eram como em qualquer outra noite, até que a janela do lado direito começou a escurecer mais cedo, como se alguém tivesse coberto o mundo com um pano preto. E então, tudo começou a tremer sem ritmo. O anúncio do capitão não veio em tom de pânico, mas em um tom mais firme do que o normal, e foi isso que fez com que todos no avião se calassem imediatamente. Neste momento, há uma tempestade violenta em nossa rota. Desviaremos para garantir a segurança. Por favor, permaneçam sentados e com os cintos afivelados até novo aviso. Para passageiros comuns, essa é a frase que esfria as mãos. Mas, para os 12 metroédicos especialistas, era uma frase semelhante ao anúncio em uma sala de emergência de que o paciente estava caindo. Eles não entraram em pânico, eles avaliaram
acostumados a pesar as opções mais difíceis. Doutor, Henrique me contou depois que viu os comissários de bordo inspecionando as filas de assentos com um olhar rápido e profissional. E ele soube que a situação era séria. Ele não falou muito, apenas disse para quem estava ao lado: se o comandante escolheu desviar, devemos confiar nele. Isso era o respeito entre aqueles que são responsáveis pela vida das pessoas. Um responsável pelo céu, o outro pela sala de cirurgia. O desvio não era apenas virar o nariz do avião e pronto. Era pensar como um médico que precisa escolher um plano de tratamento em uma fração de segundo. Continuar significava arriscar a tempestade mais intensa e turbulência que poderia causar um incidente. Voltar significava uma distância maior e a perda de tempo que poderia comprometer o combustível. Pousar no local mais próximo significava ter certeza de que o aeroporto tinha uma pista capaz de receber aviões grandes, uma equipe de emergência e um sistema que não faria tudo entrar em pânico. Lembro-me de uma frase que ouvi do coordenador da companhia aérea naquela noite. Ele falou comigo como alguém que acabara de passar por uma intensa pressão. Escolhemos São Paulo porque eles respondem rápido e nos dão a sensação de que realmente se responsabilizam. Não é apenas permitir o pouso, é se responsabilizar pelo que acontecerá depois que as rodas tocarem o chão. No momento em que a torre de controle de tráfego aéreo recebeu o sinal de desvio, tudo sob o céu começou a correr silenciosamente, como um mecanismo acionado por um único botão. Um painel contatava o outro, os dados eram transmitidos sem ostentação sobre quem fazia mais ou menos. Havia apenas um objetivo: fazer o avião pousar em segurança e garantir que os passageiros não ficassem perdidos depois de desembarcar. Este foi o ponto onde eu entendi claramente que meu trabalho naquela noite não era traduzir idiomas, mas traduzir a mudança em suavidade. Eu precisava estar preparado antes que eles tocassem o chão, porque 12 metroédicos idosos podiam não ter medo da dor, mas não tolerariam a confusão desnecessária. E é essa confusão que pode piorar o estado de um paciente, mesmo que ele ainda não esteja doente. Liguei para o hotel para que preparassem quartos silenciosos, perto do elevador, mas longe do barulho da rua. Pedi travesseiros extras e comida de fácil digestão, caso alguém estivesse estressado com estômagos sensíveis. Pedi um carro de embarque e desembarque fácil, para que os idosos não precisassem dar passos altos, e solicitei água potável e medicamentos básicos no carro. Não para tratar ninguém, mas para reduzir a chance de um pequeno incidente se tornar um grande. Esta é a maneira de pensar de quem trabalha perto da vida das pessoas há muito tempo. Ao mesmo tempo, no avião, eles passaram por um período de turbulência que fez os copos de água tremerem e caírem, e o choro distante de uma criança. Mas o que fez a doutora Solveig se lembrar não foi o choro. Ela disse que viu uma comissária de bordo se abaixar e falar com uma passageira idosa em um tom muito suave, como se estivesse confortando uma criança doente. E ela se sentiu estranha, porque essa gentileza geralmente desaparece quando o sistema está sendo testado. E, finalmente, as rodas tocaram o chão. Um breve guincho e a vibração que correu pelos ossos fizeram todos saberem que estavam de volta à terra. Dr. Marius admitiu depois que soltou um longo suspiro, como alguém que acabara de sair de uma cirurgia que quase teve complicações, mas deu certo. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas pensa que a história terminou. O avião pousou e acabou. Mas, para mim e para os 12 metroédicos noruegueses, a noite estava apenas começando. Porque a sobrevivência não termina na pista. Ela apenas começa na porta do avião, quando as pessoas descem com cansaço, medo e a pergunta na cabeça: o que acontece agora? Olhei para o portão de desembarque. Um funcionário estava esperando com uma expressão calma, como se esperasse parentes voltando para casa, e não uma grande emergência. Ouvi-me dizer silenciosamente para mim mesmo, mais uma vez, que um bom sistema faz o caos não ser barulhento. E eu sabia que nos primeiros 10 minutos que veriam a seguir, desde o primeiro passo no processo terrestre, isso mudaria suas crenças para sempre. Assim que a porta do avião se abriu, o ar úmido de São Paulo fluiu suavemente, como se a cidade estivesse estendendo a mão para receber estranhos
sem perguntar de onde vieram. Eu estava esperando lá embaixo com uma placa pequena, que não era extravagante, mas clara o suficiente para pessoas cansadas lerem. Eu não corri nem gesticulei muito porque sabia que esse grupo não gostava de confusão. Eles queriam certeza, não emoção. No primeiro passo do Dr. Henrique na passarela, ele parou por um breve momento e olhou ao redor, como se estivesse ouvindo o coração do lugar. Não o som das pessoas, nem o som das malas, mas o ritmo de um sistema que funcionava sem falhas. Ele não disse nada, mas vi sua testa relaxar um pouco, como um médico que começa a ter certeza de que o paciente saiu da crise. A primeira coisa que impressionou a equipe médica não foi o luxo, mas a clareza. Desde as placas do corredor até a imigração, tudo dizia diretamente o que você precisava fazer em seguida e dizia em um idioma que os estrangeiros não precisavam adivinhar, via a doutora. Solveig hesitar, olhando para uma tela multilingüe e dizer suavemente: eles pensaram nas pessoas que realmente não sabem. Essa é uma frase que parece pequena, mas para quem fez política, é o reconhecimento de que a igualdade começa na explicação e não apenas no anúncio. Passamos pela área de controle de imigração sem precisar nos espremer. Os funcionários não eram barulhentos, mas eram claros e tinham um ritmo que fazia as pessoas não se sentirem apressadas. Notei algo muito importante. Eles faziam a pessoa à frente se sentir que não era um problema, mesmo chegando sem planejamento. Esta é a diferença entre serviço e hospitalidade. Serviço é fazer o seu dever, mas hospitalidade é fazer as pessoas não se envergonharem de precisar do sistema. Um funcionário se aproximou de nossa delegação. Ele não fez perguntas longas, nem perguntou de onde viemos ou qual era a nossa posição. Ele apenas olhou para o joelho do Dr. Mários, que andava mais devagar que os outros, e disse educadamente: com licença, senhor, vou providenciar uma cadeira de rodas, caso o senhor precise, para ficar mais confortável. A palavra caso o senhor precise, é muito importante na nossa cultura, porque não faz a outra pessoa sentir que estamos com pena. Apenas diz que preparamos, caso você queira usar. Doutor, Mários hesitou, a ponto de recusar, de acordo com seu temperamento rígido, mas no final ele assentiu, como se não quisesse demonstrar emoção. Vi o brilho em seus olhos mudar um pouco. Não era gratidão, mas a aceitação de que um bom sistema, às vezes, é ajudar antes que as pessoas precisem pedir. O processo biométrico e as catracas automáticas foram configurados para que os estrangeiros pudessem usar de verdade, não apenas como um anúncio. Olhei para as mãos de muitos médicos que passaram a vida segurando ferramentas cirúrgicas. Agora, elas seguiam facilmente as instruções na tela. E tudo se passou sem constrangimento. Ninguém se sentiu excluído do sistema. 10 minutos, o engenheiro de equipamentos médicos me disse enquanto caminhávamos pelo aeroporto. Fazer as pessoas passarem assim reduz muito o estresse do passageiro. Ele não estava falando como um turista, ele falava como alguém que entende que o estresse é um fator de risco para doenças. Da área de imigração para a área de retirada de bagagens. Foi o ponto onde a surpresa deles se intensificou claramente. Porque normalmente, depois de um pouso de emergência, o que se segue é o caos. Pessoas confusas, esteiras que não se sabe quando chegarão, malas perdidas e cada um reclamando por si. Mas aqui, a esteira rolava silenciosamente e havia telas grandes mostrando informações em tempo real de qual voo e em qual estágio estava a bagagem. Era como se o sistema estivesse dizendo a todos: não precisa adivinhar, nós informamos. Vi o Dr. Henrique olhar para a tela e rir suavemente. Foi a primeira vez naquela noite. Ele se virou para mim e disse: em Oslo, ainda brigamos com as nossas malas. O tom não era de zombaria do seu próprio país, mas de alguém que acabara de descobrir que algum progresso pode ser alcançado se houver atenção. E então algo que parecia pequeno confirmou meu pensamento. As malas de todos os 12 saíram mais rápido do que o esperado. Ninguém precisou ficar preocupado por muito tempo. Não houve suspiros pesados.
Porque quando o sistema faz com que as coisas pequenas não sejam um risco, o cérebro humano fica livre o suficiente para sentir: estou seguro. Depois que as malas foram recolhidas, outra equipe de funcionários veio com documentos curtos que resumiam a situação e as opções para aquela noite, sem confundir as pessoas. Acomodação, modo de transporte, horário de saída, meios de contato se precisassem de mais ajuda. E o mais importante, havia uma mensagem que me tocou profundamente, mesmo sendo uma frase simples. Se houver idosos ou pacientes, por favor, avise imediatamente. Nós providenciaremos. Não estava escrito, por favor, seja paciente. Não estava escrito, siga o procedimento, mas estava escrito, nós providenciaremos. Essa é a atitude de um sistema que coloca as pessoas antes das regras. Saímos do saguão de bagagens em direção ao ponto de embarque. A doutora policial Solveig diminuiu o passo e sussurrou para mim: estou começando a entender por que as pessoas dizem que o progresso de um país não está nas palavras, mas em fazer as pessoas cansadas sentirem que ainda há quem cuide delas. Eu não respondi longamente, apenas assenti, porque falar muito seria como estar me exibindo. Enquanto entrávamos no carro para a cidade, vi o Dr. Mários olhar de volta para o saguão original mais uma vez. Ele disse brevemente, mais para si mesmo: isso é só o aeroporto. E ele se calou. Eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Se apenas o aeroporto pode transformar o caos em calma, e se esta noite acontecer uma emergência de verdade na cidade, se precisarmos ligar para o 192, SAMU, quão longe o sistema brasileiro nos levará? O carro saiu do aeroporto de forma suave e silenciosa, passando por luzes de rua que eram adequadamente brilhantes sem serem ofuscantes. Olhei para os 12 metroédicos que estavam sentados em silêncio, como antes, mas o silêncio não era o mesmo de quando estavam no avião. Era o silêncio de quem começa a respeitar, não apenas a avaliar. E eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Mas quando ele chegasse, eles não olhariam mais para o Brasil com os mesmos olhos. E eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Mas quando ele chegasse, eles não olhariam mais para o Brasil com os mesmos olhos. O carro nos levou para a cidade, fluindo como um vaso sanguíneo que conhece o seu caminho. As luzes da rua eram adequadamente brilhantes, sem serem opressivas, nem escuras demais para causar medo. São Paulo, na noite, após ter passado perto da tempestade, não estava tão caótica quanto muitos pensavam. Tinha um ritmo estranhamente calmo, como se a cidade soubesse que naquela noite muitas vidas cansadas precisavam de descanso. Ao chegarmos ao hotel, na região da Avenida Paulista, os funcionários nos receberam com um aperto de mão respeitoso, sem fazer o estrangeiro se sentir estranho. Apenas fizeram as pessoas sentirem que haviam chegado. Os quartos foram organizados perto do elevador, com barras de apoio no banheiro. Travesseiros extras foram colocados silenciosamente, conforme pedi. Tudo parecia um detalhe pequeno, mas para os idosos era segurança tangível. Na manhã seguinte, levei a delegação para experimentar a cidade da forma como os moradores locais a usam, não apenas para mostrá-la, através do vidro de um carro particular. Doutora Solveig ainda estava um pouco hesitante. Ela estava acostumada a que abrissem a porta para ela, mas eu disse: se você quer entender um país, você precisa caminhar no sistema deles. Só então você saberá para quem ele foi desenhado com dignidade. Descemos na estação do metrô. O som do trem não era tão alto quanto muitos temiam. As placas de saída eram claras, com letras em inglês completas, e havia funcionários que não pareciam entediados. Eles se posicionavam como pessoas prontas para ajudar, mas não invadiam o espaço. Isso é a consideração brasileira que funciona surpreendentemente bem com o sistema. Na hora do rush, havia muitas pessoas, mas ninguém se esbarrava sem se desculpar. Vi uma cena que fez Henrique parar por um momento. Uma jovem levantou a mão para bloquear alguém que ia esbarrar em um senhor que andava devagar, e ela não falou alto. Ela apenas se moveu para ser uma barreira para ele passar e então continuou andando como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Doutor, Henrique sussurrou, isto não é apenas ordem, é cortesia. Ele falou tão baixo que quase não deu para ouvir, mas eu ouvi e eu sabia que seu pensamento estava mudando de forma. À tarde, caminhamos pela região da Paulista. A cidade parecia viva, mas não fazia as pessoas mais velhas se sentirem engolidas, porque as calçadas eram razoavelmente planas e havia lugares para sentar em intervalos. Havia seguranças que não eram opressores, mas que faziam as pessoas se sentirem seguras. Doutor, Mários, que tinha sido rígido o tempo todo, começou a andar mais devagar. Não porque estivesse cansado, mas como se estivesse observando a cidade com novos olhos. E o evento que eu sabia que viria um dia chegou de uma forma que ninguém queria, mas que veio para ensinar algo fundamental. Enquanto estávamos atravessando uma passarela elevada para um centro comercial, o Dr. Olaf, cirurgião vascular de 75 anos que já andava devagar, parou de repente. Uma mão no peito, a outra segurando o corrimão firmemente. Seu rosto ficou pálido em um segundo. Sua respiração estava entrecortada, como se o ar estivesse sendo puxado de seus pulmões. Outro médico correu para ampará-lo. A doutora Solveig se virou para mim. Seu olhar não era de pânico, como de uma pessoa comum, mas o olhar de quem sabia que o tempo é o medicamento mais caro. Não esperei que ninguém ordenasse. Peguei meu telefone e disquei 192, SAMU imediatamente. A atendente respondeu mais rápido do que o esperado. A voz da mulher era clara, calma e falava inglês de verdade, não inglês de leitura de script. Ela fez perguntas curtas e diretas. Qual a idade? Dor no peito, dificuldade para respirar, o paciente está consciente? E continuou com um tom que parecia segurar a mão da pessoa. Onde você está? Olhe para as placas ou lojas próximas. Estou enviando a equipe imediatamente. Ela não disse espere em silêncio, ela disse estamos enviando. Isso fez com que a pessoa que estava com medo soubesse que não estava no vácuo. Eu dei a localização detalhada, usando pontos de referência brasileiros, nome da passarela, nome do shopping, placa de saída. E, no mesmo segundo, as pessoas ao redor começaram a se mover sem que ninguém precisasse mandar. Um jovem trouxe uma garrafa de água, mas eu neguei, dizendo que não era para beber em caso de dor no peito. Ele assentiu em compreensão e se afastou. Outra pessoa ajudou a liberar o espaço para o ar. Muitos brasileiros não se aglomeraram. Eles ficaram a uma distância respeitosa, mas prontos para ajudar. Isso é a compaixão que não faz o doente se envergonhar. Em menos de 5 minutos, o som da sirene chegou, mas não era alto o suficiente para causar pânico. Era alto o suficiente para que carros e pessoas abrissem caminho, como um sinal que toda a cidade entende que uma vida está passando. Eu vi uma cena que fez os olhos do Dr. Henrique se arregalarem. Motoristas sob o viaduto apressadamente encostaram à esquerda e à direita, abrindo uma faixa central para a ambulância passar, como água que encontra um canal que já foi cavado. A equipe do SAMU desceu rapidamente em silêncio. Eles não gritaram nem demonstraram autoridade, mas cada mão sabia o seu trabalho. Um mediu os sinais vitais, outro colocou oxigênio, outro conectou o cabo do ECG. O paramédico me disse em inglês breve: vamos levá-lo para o hospital mais próximo e preparado. Os dados serão enviados ao médico antes de chegarmos. Doutora, Solveig olhou para o monitor de ECG como alguém que já viu muito, mas o que a impressionou foi algo mais importante. A equipe estava falando com o paciente com gentileza, como se ele não fosse um caso, mas uma pessoa. Eu entrei na ambulância para cumprir meu papel de intérprete. Dentro, o carro era limpo, fresco e os equipamentos estavam completos, parecendo uma UTI móvel. A tela mostrava claramente o gráfico do pulso. A equipe transmitia os dados via tablet e se comunicava de forma organizada. Ninguém fez o Dr. Olaf se sentir um fardo. Sua respiração estava ofegante, mas seus olhos começaram a ter um brilho, porque este sistema não deixava o medo liderar. A ambulância voou pela cidade, que ainda tinha pessoas caminhando, mas todos sabiam o momento de abrir caminho, como se a cultura tivesse sido treinada pela compreensão e não pelo medo da multa. Vi o olhar do doutor. Mários pela janela e ele disse suavemente,
como se estivesse se rendendo à verdade. A velocidade sozinha não basta, precisa de coração. E naquele momento eu soube que a lição daquela noite estava ficando mais clara. Um bom sistema não é apenas rápido, ele permite que a compaixão aconteça sem esforço. O carro virou para a entrada de emergência do hospital. Luzes brancas brilhavam, portas abertas esperando, como se soubessem de antemão que estávamos chegando. E eu sabia que o próximo passo seria o momento em que os 12 metroédicos noruegueses ficariam em silêncio novamente, mas desta vez em silêncio por estarem maravilhados, não por estarem em dúvida. O carro virou para a entrada de emergência do hospital. Luzes brancas brilhavam, portas abertas esperando, como se soubessem de antemão que estávamos chegando. E eu sabia que o próximo passo seria o momento em que os 12 metroédicos noruegueses ficariam em silêncio novamente, mas desta vez em silêncio por estarem maravilhados, não por estarem em dúvida. A porta da ambulância se abriu junto com o ar fresco da sala de emergência, que não tinha o cheiro forte de medicamentos que muitos imaginam. Era um cheiro limpo, como um hotel bem organizado, mas que não fazia o paciente sentir que estava sendo escaneado como um objeto. Eu desci primeiro e vi a equipe de continuidade esperando em fila, não para exibir, mas para assumir com precisão, como a entrega do bastão em uma corrida de revezamento, doutor. Olaf foi retirado com cautela, mas sem demora, e levado por um corredor largo o suficiente para as pessoas não se esbarrarem. O caminho era claramente dividido por cores e placas fáceis de ler. As pessoas na sala de espera não estavam caóticas. O som não era alto como costuma ser nos IERs de muitos países. Havia um silêncio que me permitia ouvir a respiração do paciente mais claramente. E talvez isso seja o mais importante. Quando as pessoas estão com medo, não querem mais ruído, querem estabilidade. Uma enfermeira veio e parou na minha frente e falou inglês imediatamente. Você é o intérprete, certo? Obrigada. Vamos providenciar um canal para que os familiares e a equipe médica possam se comunicar facilmente. Ela não perguntou meu nome longo, nem pediu documentos primeiro. Ela pediu cooperação, porque no minuto de emergência, o que deve vir primeiro é o tempo e a clareza. O sistema de classificação de risco triagem começou a funcionar como um mecanismo invisível, mas todos sentiram que era justo. A enfermeira mediu a pressão, verificou o pulso, observou a cor da pele, perguntou brevemente sobre os sintomas e colocou uma pulseira indicando a urgência no pulso dele. Doutor, Henrique olhou para esse procedimento como se estivesse vendo uma cirurgia bonita, porque não era uma pressa aleatória, mas uma pressa com lógica. Em um canto, havia um balcão dedicado para estrangeiros. A funcionária me entregou um pedaço de papel curto com um sorriso. Não precisa preencher muito. Temos um sistema para puxar os dados básicos. É só preencher o necessário. Eu quase ri, porque isso é algo que todos na área médica sabem bem. Muitos países não falham por falta de equipamento, mas falham porque o papel esgota as energias antes de chegar ao médico, doutor. Olaf foi levado para a sala de exames em um tempo que fez a delegação norueguesa se entreolhar com descrença. E então, o que realmente impressionou a dignidade deles aconteceu. O médico especialista desceu pessoalmente desde o início. Um médico de meia idade, vestindo um jaleco simples, sem ostentar o cargo, mas a voz e o olhar indicavam claramente que ele havia passado por muitos casos graves. Ele se apresentou brevemente em inglês e se virou para falar com o doutor Henrique em linguagem médica direta, como se estivessem em uma mesa acadêmica e não em uma sala de emergência. Recebemos o sinal do ECG da ambulância. Há um ponto de atenção, mas faremos uma reavaliação e um ecocardiograma imediatamente. Essa frase fez o doutor Henrique realmente se calar, não porque ele não entendeu, mas porque ele entendeu muito bem que um sistema que pode transmitir dados com antecedência assim está reduzindo a lacuna que muitos países ainda não conseguem resolver. O exame aconteceu tão rápido que tive que ter cuidado para não repetir o que tinha acabado de acontecer. Mas a diferença que vi claramente nesta sala era a rapidez que não fazia o paciente se sentir apressado. A enfermeira sempre explicava cada passo para o doutor.
Olaf, antes de tocá-lo, ela não tocava e depois explicava, ela explicava antes e depois fazia. Isso é o respeito que chamamos de honrar. E no momento em que o paciente está com medo, a honra é um medicamento que não precisa de receita. O sangue foi enviado para análise como se tivesse uma via expressa própria. A tela na sala do médico mostrava os resultados um de cada vez, sem precisar esperar por papéis longos impressos de outro andar. E em menos de uma hora, o médico tinha informações suficientes para resumir o risco e as opções com serenidade. E eu vi algo que impressionou a delegação norueguesa novamente. Um sistema de IA, inteligência artificial, ajudava a ler os sinais e as imagens dos exames. Não estava lá como um Deus que ordenava ao médico que acreditasse, mas como um assistente que oferecia possibilidades com um nível de confiança. E o médico usava sua experiência para preencher a lacuna final. Dorá, Solveig sussurrou para mim: esta é a tecnologia sendo controlada por humanos, não humanos seguindo a tecnologia. A frase dela me fez lembrar da lição que estávamos tentando contar desde o início. Um bom sistema não significa ser frio. Um bom sistema significa permitir que a humanidade trabalhe em sua capacidade máxima. Finalmente, o médico concluiu que o Dr. Olaf teve uma arritmia cardíaca temporária devido ao estresse e ao cansaço da viagem, e não um infarto, mas ele precisava de monitoramento e medicação adequada. O médico falou diretamente com o paciente, sem confortá-lo, vagamente. Hoje o senhor está seguro, mas não seremos negligentes. Esta frase fez o Dr. Olaf fechar os olhos como alguém que finalmente encontrou uma parede forte para se apoiar. Saímos da sala de exames para a farmácia do hospital. E ali estava outra camada da lição sobre o que significa responsabilidade. O farmacêutico não apenas pegou os medicamentos da receita, ele pediu a lista de medicamentos anteriores da Noruega, verificou as interações medicamentosas de cada um e imprimiu as instruções de uso em inglês, fáceis de ler, com precauções para idosos. E o que fez o Dr. Henrique assentir fortemente foi fornecer medicamentos de reserva para a continuação da viagem, para que o paciente não estivesse em risco devido à incerteza da programação do voo. Antes de voltarmos para o saguão, vi a delegação norueguesa se entreolhando como pessoas que estão aceitando a verdade, sem que ninguém vença ou perca. E o que selou a atmosfera de silêncio de todo o grupo, mais uma vez, foi no momento do pagamento. O valor não era baixo como de um país do terceiro mundo, mas era baixo o suficiente para fazer com que aqueles que pensavam que a medicina de alta qualidade sempre tem que ser cara, precisassem repensar. E o mais importante, não havia olhares estranhos por serem estrangeiros. Não havia a palavra taxa extra escondida no sorriso. A fatura era sistemática, clara e explicável. Solveig soltou um longo suspiro e disse suavemente, como se estivesse resumindo toda a noite: a compaixão não é pessoal. Se o sistema for bem desenhado, a compaixão se tornará o padrão. Olhei para a porta da emergência, que ainda recebia novos pacientes sem parar, e entendi claramente que o próximo capítulo desta história não estava apenas no hospital, mas em toda a sociedade, nas farmácias 24 horas, nos equipamentos de saúde ao alcance das mãos, na educação dos estudantes de medicina que ainda não estavam formados. E eu sabia que no dia seguinte eles iriam querer ver como este país formava médicos que podiam dar um coração à velocidade. Após sair da emergência, voltamos para a cidade como pessoas que acabaram de passar por uma tempestade interna e ganharam um novo ar para respirar. Dr. Olaf estava sentado em silêncio no carro. Não falava muito, mas seu rosto havia recuperado a cor. E isso fez com que todos na delegação se sentissem como se tivessem soltado a corda que apertava seus peitos, uma por uma. O medo que pairava desde a noite do desvio do avião agora se transformava em curiosidade. Curiosidade sobre como este país fazia o cuidado se espalhar pela vida cotidiana, não apenas na sala de emergência. Não os levei a pontos turísticos luxuosos primeiro. Eu os levei para ver as coisas que falavam pouco, mas diziam muito.
uma pequena loja de equipamentos de saúde perto da estação de metrô, onde os brasileiros entravam como se estivessem comprando comida pronta. A loja não exibia as coisas como um troféu de tecnologia, mas as organizava para serem acessíveis. Medidores de pressão, kits de teste de glicemia, inaladores, máscaras de boa qualidade. E o que era estranho era que havia funcionários que realmente podiam explicar, sem forçar a venda. Eles perguntavam primeiro para quem é, qual a idade, tem alguma doença crônica? Como alguém que sabe que a ferramenta não tem valor se não se encaixar na vida do usuário. Doutor, Henrique ficou olhando para um monitor de ECG portátil por um bom tempo e me disse suavemente: no nosso país, este equipamento está atrás da porta do hospital. Aqui, está na prateleira como se fosse normal. Eu não me apressei em responder, porque a resposta já estava em seu rosto. Ele começou a ver que uma sociedade que permite que as pessoas se cuidem é uma sociedade que reduz a carga da sala de emergência antes que o incidente aconteça. Depois, paramos em uma farmácia 24 horas que tinha as luzes acesas, como se não permitisse que a escuridão da noite engolisse as pessoas. O farmacêutico estava presente, não era apenas um vendedor. A doutora Kosa Zuvente Solveig perguntou sobre medicamentos comuns que na Noruega precisam de receita. O farmacêutico brasileiro respondeu com cautela, explicando tanto os benefícios quanto as proibições, e enfatizou: se o senhor tiver problemas cardíacos, tome cuidado, e se tiver dúvidas, ligue para o 192. A frase "ligue para o 192" fazia o estrangeiro sentir que o sistema não fechava a porta depois que você saía do hospital. Naquele dia, almoçamos em um restaurante simples, não luxuoso, mas limpo e atencioso, do tipo que os profissionais de saúde gostam de frequentar, porque não adiciona mais cansaço ao corpo. O menu tinha informações nutricionais fáceis de entender. O funcionário perguntou educadamente: alguém precisa controlar o sal? E ofereceu a redução sem fazer cara de que era um problema. Vi o Dr. Olaf dar um pequeno sorriso, o primeiro desde o incidente. Ele disse: isso também é medicina, mas ninguém chama de medicina. Eu assenti, porque é verdade. Alguns países fazem da saúde uma questão de sala de exames. Mas aqui, a saúde estava escondida no prato de comida, na forma como as pessoas falavam umas com as outras e em como não faziam as pessoas se envergonharem de pedir ajuda. À tarde, levei a delegação para um hospital universitário para ver a estrutura que constrói a qualidade a longo prazo e não apenas a que resolve emergências. A entrada não fazia as pessoas sentirem medo. A luz e o som foram desenhados para serem calmos. As placas eram claras. A área de espera tinha assentos que pensavam nas pessoas com dor nas costas. Havia água potável para pegar, pontos de carregamento de celular e cantos para as famílias conversarem sem perturbar os outros. Essas pequenas coisas fizeram a doutora Solveig, a ex-ministra, parar e dizer lentamente: o respeito pelo paciente começa antes que ele encontre o médico. Essa frase não era uma frase bonita. Era a visão de um sistema de alguém que fez política. Fomos autorizados a ver a área do centro cirúrgico através do vidro e a cena à frente fez os médicos noruegueses que passaram a vida inteira em salas de cirurgia ficarem em silêncio mais uma vez. Robôs cirúrgicos moviam seus braços com suavidade e precisão. A mão do cirurgião estava no console, como um músico controlando o ritmo e não um guerreiro atacando. O sistema de iluminação sem sombras e o ar eram filtrados tão rigorosamente que você sentia segurança, mesmo olhando de fora. O que reforçou a diferença foi o quarto do paciente, que tinha um sistema de monitoramento centralizado. Dados de muitas camas apareciam em uma tela central e se um valor estivesse anormal, a IA enviava um sinal de alerta para a equipe responder antes que a condição piorasse. Doutor, Henrique não estava animado porque era algo novo, mas animado porque estava implementado na vida real e não em um laboratório. Ele disse suavemente, como se estivesse se rendendo a uma verdade que não queria aceitar antes: nós falamos sobre inovação em todas as feiras, mas aqui eles a colocaram onde ela realmente ajuda as pessoas.
No final da tarde, saímos e vimos muitos estudantes de medicina sentados em grupos em um café perto do hospital, abrindo livros grossos, conversando seriamente, mas sem serem rígidos. Eles debatiam com base na razão e não no ego. Esta cena fez a doutora Porturava, Solveig, segurar as lágrimas. Ela não estava chorando apenas de emoção, ela estava chorando porque via a raiz da qualidade, não o equipamento, mas a nova geração que não parava de aprender. Enquanto voltávamos para o hotel, a cidade estava acesa, mas o interior da delegação norueguesa estava mais iluminado. Eu sabia que hoje eles não estavam apenas admirando o Brasil, eles estavam começando a entender a lição mais profunda. Se o sistema faz com que o cuidado se torne normal, a compaixão não precisa de esforço, ela fluirá sozinha como a respiração. E amanhã eu os levaria para ver a fonte de tudo isso, a sala de aula que forma médicos que não são apenas bons com as mãos, mas também com o coração. Na manhã seguinte, São Paulo parecia a mesma cidade, mas as pessoas que andavam nela não eram mais as mesmas. Pelo menos para a nossa delegação de médicos noruegueses. Na mesa do café da manhã, ninguém mais perguntava: onde vamos turistar hoje? Mas sim, onde vamos ver hoje para entender como eles construíram um sistema assim? A pergunta mudou de direção, como uma bússola que antes apontava para a conveniência e agora apontava para a raiz da competência. Levei todos para um hospital, escola e faculdade de medicina, que era como a nascente de todo o fluxo. A porta da frente não fazia as pessoas sentirem que era um espaço de elite onde era proibido entrar. Em vez disso, recebia com simplicidade e uma ordem que se importava com os estranhos. O funcionário se apresentou brevemente. Encontramos o professor médico responsável pelo treinamento. Ele nos cumprimentou com a cordialidade brasileira, não por protocolo, mas para dizer: você tem valor desde o primeiro passo. O professor falou diretamente com a delegação norueguesa. Aqui, acreditamos que o médico não é a pessoa que vence o mundo, mas a pessoa que não deixa o paciente para trás. Esta frase fez o doutor Henrique se calar por um momento, como se estivesse ouvindo o princípio que ele sempre quis promover quando era ministro, mas que ficava preso em estruturas que faziam a compaixão se tornar um fardo. Começamos pela sala de habilidades práticas, que os estudantes chamavam de a sala onde as mãos aprendem antes que o coração se assuste. Havia vários manequins de simulação, desde a intubação e o controle de sangramento até a reanimação, que simulavam pulsos e pressão arterial reais. Tudo foi desenhado para que os estudantes pudessem errar em um lugar seguro, para não errarem em uma vida real. Henrique caminhou lentamente pelas mesas de prática, como alguém que sabe que essas coisas não são para exibição, mas para treinar a estabilidade. Eu o vi observando um grupo de estudantes praticando RCP. Eles contavam o ritmo perfeitamente, mas o que me impressionou foi que toda vez que trocavam de pessoa para fazer a compressão torácica, eles diziam: com licença, senhor, para o manequim, como se fosse um paciente de verdade. Essa é a cultura que ensina as mãos e o coração a irem juntos, sem se separarem. Em seguida, entramos na sala de RV, realidade virtual e simulação de emergência, o que fez a delegação norueguesa sorrir como pessoas que acabaram de ver o futuro sendo colocado em uso real. Os estudantes usavam óculos de RV para praticar a leitura de tomografias e tomar decisões em tempo limitado. Mas havia um professor ao lado, ele não dava resposta. Ele fazia perguntas que obrigavam o estudante a explicar o raciocínio. Por que você escolheu isso? E se o paciente tiver uma doença associada? Isso não era memorização, era a construção da espinha dorsal do pensamento. Em um momento, um estudante do terceiro ano apresentou um caso de pesquisa em inglês fluente. Mas o que me arrepiou não foi a fluência, foi a forma como ele falou sobre o paciente. Ele não disse: este caso é interessante como um pesquisador faminto por dados. Ele disse: queremos que este paciente volte a viver sem medo. A palavra sem medo parece pequena, mas é o objetivo de uma boa medicina, a Dorora. Solveig se virou e me disse que nunca pensou que ouviria um estudante falar assim em um fórum de treinamento.
Porque em muitos lugares ensinam a criança a passar no exame primeiro. Mas aqui eles ensinavam a criança a vencer o pânico do paciente primeiro. Continuamos para o laboratório de pesquisa, que era silencioso e cheio de luz branca. Estudantes e pesquisadores estavam trabalhando com dados e amostras, como em um trabalho artesanal que exige paciência. O professor disse que a pesquisa não era para fazer o hospital parecer avançado, mas para reduzir o tempo de espera, reduzir erros e fazer o sistema ver o paciente mais rapidamente. Eu vi o doutor Henrique fazendo anotações apressadamente, como se temesse esquecer, porque ele via algo que ele tinha falado em reuniões de política se tornando realidade nas mãos da nova geração. Antes do meio-dia, paramos na biblioteca médica, que ficava aberta até tarde. Os estudantes estavam lendo silenciosamente, como uma outra cidade escondida dentro da cidade grande. Ninguém vigiava, mas todos respeitavam o silêncio automaticamente. Notei que havia cantos para trabalhos em grupo e cantos para quem precisava ficar sozinho, como se a biblioteca entendesse que nem todos os estudantes são iguais e um bom sistema não deve forçar todos a serem do mesmo jeito. Antes de voltarmos, conversei brevemente com o mesmo professor médico. Ele disse uma frase que eu considero o coração de toda esta viagem. A compaixão por si só não basta. Ela precisa de estrutura para ir longe. Eu vi a delegação norueguesa sentir ao mesmo tempo, como pessoas que aceitam com dignidade. Não se rendendo, mas aceitando que o mundo ainda tem muito a fazer para melhorar a medicina. Ao voltarmos para o hotel, ninguém falava mais sobre tecnologia em primeiro lugar. Eles falavam sobre os professores, os estudantes, a disciplina e o respeito pelo paciente. Como se tivessem visto uma máquina mais importante do que os robôs, a máquina chamada formação de pessoas. E eu sabia que quando a tempestade no céu passasse, a tempestade em seus corações começaria a mudar de forma, da inveja para a intenção. A intenção de levar essa lição para casa sem deixar ela desaparecer nos aplausos de uma conferência. Na manhã do quarto dia, a notícia do centro de previsão chegou mais cedo do que a primeira xícara de café. A tempestade havia enfraquecido. A rota para Singapura estava mais segura. Podemos continuar. Essa é a frase que deveria fazer todos se sentirem aliviados. Mas o que aconteceu na sala de café da manhã foi estranhamente silencioso. Ninguém estava alegre como pessoas que escaparam de um perigo, como no primeiro dia. Ninguém se levantou para arrumar as malas apressadamente. Pelo contrário, vi o olhar de todos como pessoas que acabaram de encontrar uma resposta e são forçadas a sair da sala de exames antes de ler a última questão. Dr. Olaf foi o primeiro a falar. Ele pousou a colher e olhou pela janela. Se tivéssemos mais um dia, eu gostaria de voltar ao hospital de ontem. Não para ver os equipamentos, mas para ver a forma como as pessoas trabalham juntas. Essa frase silenciou a sala por um momento. E o silêncio não era de constrangimento. Era um acordo que não precisava de som. Eu sabia que precisávamos respeitar a agenda da conferência em Singapura, mas também sabia que o que aconteceu nestes 4 dias havia mudado a essência da presença deles na conferência. De virem para trocar conhecimento acadêmico, agora eles haviam encontrado a realidade que dava um novo significado ao trabalho acadêmico. O carro nos tirou do hotel, passando pelas ruas que os haviam impressionado na primeira noite. Os semáforos ainda fluíam ritmicamente. Os painéis inteligentes ainda mostravam as condições do trânsito em tempo real. Mas hoje ninguém estava mais maravilhado com as luzes da cidade. Eles estavam maravilhados com as novas perguntas que cresciam em seus corações. No carro, Henrique, o cirurgião cardíaco, que se orgulhava de seu próprio sistema ser o melhor, falou comigo lentamente, como se tivesse medo de quebrar o som. Eu não quero voltar e agir como se nada tivesse acontecido. Ele não estava falando como um turista, ele estava falando como alguém que sabia que voltar e ficar em silêncio era trair o que ele tinha visto. Drá. Solveig pegou seu caderno e abriu uma página cheia de anotações. Eu costumava pensar que precisávamos aumentar o orçamento, mas agora eu acho que precisamos aumentar a velocidade e a clareza no sistema de atendimento a pacientes estrangeiros. Ela se virou para mim. O paciente não deveria ter que gastar energia com papelada.
Essa frase, saindo da boca de alguém que escreveu políticas, me fez sentir que a lição não terminava na impressão, mas estava prestes a se tornar uma ação real. E o Dr. Olaf, ele não falou mais sobre a sua dor no peito. Ele falou sobre a pessoa que cedeu o assento no metrô, falou sobre o silêncio no vagão, falou sobre o funcionário que não precisava ser mandado ser gentil, mas era gentil porque a sociedade fazia da consideração a língua comum. Eu acabei de entender que a segurança não começa com a polícia. Ela começa com as pessoas que não pensam em ferir umas às outras. Ele falou calmamente, mas eu sabia que essa frase era mais pesada do que muitos artigos de pesquisa. O aeroporto apareceu à nossa frente novamente, como um círculo que completava a história. A atmosfera no saguão de embarque ainda era como na noite em que nos encontramos pela primeira vez. Limpo, organizado, placas claras, o inglês funcionando de verdade e não apenas para parecer bom. Os avisos sonoros não eram agressivos, as pessoas não se esbarravam, mesmo estando com pressa. Vi a delegação norueguesa olhando ao redor, como se quisessem memorizar cada detalhe, porque eles sabiam que essa imagem se tornaria um padrão em seus corações, que faria com que eles não tolerassem mais a lentidão e o caos de antes. Antes de entrar no ponto de controle de segurança, o doutor Henrique pegou meu braço suavemente. Quando eu voltar, vou convocar uma reunião com a equipe da clínica. Não para contar histórias bonitinhas, mas para perguntar o que podemos fazer em 6 meses. Ele estava dando um prazo a si mesmo, para que o sentimento não desaparecesse com a distância. A doutora Solveiga olhou para um casal idoso de passageiros que um funcionário estava guiando respeitosamente. Ela disse, como se estivesse falando consigo mesma, isto é um estado de bem-estar com dignidade. A dignidade da pessoa e não a dignidade do sistema. E ela fechou o caderno com um som suave, como quem fecha um contrato que assinou com seu próprio coração. Eu guiei todos até o portão de embarque. Ficamos em silêncio por um breve momento. Naquele momento curto, não havia formalidade, mas a verdade estava cheia no peito. Fui intérprete por 15 anos. Já traduzi palavras como eficiência, qualidade, inovação, até me acostumar. Mas estes 4 dias me fizeram saber que a palavra mais difícil não é uma palavra acadêmica, é a palavra não deixar ninguém para trás. Porque essa palavra exige que tanto a cultura quanto a estrutura a sustentem. Antes de nos separarmos, Olaf sorriu para mim pela última vez. Obrigado por nos mostrar o coração e não apenas as ferramentas. Eu não sabia como responder à altura dessa frase. Apenas fiz o aceno brasileiro e disse brevemente que o senhor leve o que viu para ajudar as pessoas em casa. Quando o avião decolou, olhei pela janela e vi a cidade diminuindo lentamente. Mas algo que era maior estava crescendo. Uma semente que foi plantada no coração de 12 pessoas. Uma semente que, se recebesse água e tempo, brotaria em uma mudança real. E eu sabia que a história ainda não havia terminado, porque a viagem mais importante deles estava apenas começando. Quando chegassem em casa e decidissem se deixariam tudo desaparecer no silêncio ou se transformariam a impressão em uma missão. Quando o avião tocou o solo na Noruega, o frio de sempre ainda estava lá, mas o olhar deles não era o mesmo. Dr. Henrique não voltou para descansar. Ele voltou e acendeu as luzes da pequena sala de reuniões na clínica. Chamou a equipe para se sentar ao redor e fez a única pergunta que silenciou a todos. Se nossos pacientes têm que esperar porque o sistema é lento, isso também é um tipo de doença? Essa pergunta se espalhou como um fogo suave. Não era barulhenta, mas não era fácil de apagar, a doutora Procera. Solveig levou seu velho caderno para o fórum da Associação Médica. Ela não contou para que as pessoas ficassem maravilhadas. Ela contou para que as pessoas tivessem coragem de mudar. Ela apontou que a verdadeira compaixão precisa de uma estrutura de apoio, desde o acolhimento de pacientes estrangeiros, exames rápidos, até a comunicação que não faz as pessoas se perderem na papelada. Em pouco tempo, a mídia começou a perguntar. As universidades começaram a se interessar, os programas de treinamento começaram a ser reescritos, não para imitar, mas para aprender o princípio que faz o sistema realmente ajudar as pessoas. E toda vez que alguém me perguntava o que o Brasil tinha de especial, eu apenas respondia,
Aqui não estamos tentando ser grandiosos. Estamos apenas nos recusando a deixar que o cuidado seja um acidente. Muitos meses depois, vi seus nomes na lista de uma nova delegação de estudo. Desta vez, eles vieram com suas famílias e sorrisos, como se estivessem voltando para casa. Não porque o Brasil fosse perfeito, mas porque o Brasil os ensinou a lembrar que a medicina começa com o respeito pela pessoa em cada pequeno segundo.